Salmo 92. Salmo 92. E o tema da nossa pregação hoje é o Deus soberano e autoexistente. O Deus soberano e autoexistente. Salmo 92, versículo 1, nós lemos assim. Vamos ler até o versículo 3, tá bom? Salmo 92, do 1 ao 3. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos permite hoje abrir mais uma vez a tua palavra e poder estudar, Deus, um pouquinho dela. Essa palavra que é inesgotável, essa palavra que é eterna, essa palavra, Deus, que ela vai durar para sempre. E nós podemos hoje olhar para esse Salmo 92 e descobrir, Deus, um pouquinho mais sobre Ti, sobre os Teus atributos. Que esses atributos que vamos ver hoje possam realmente fazer sentido em nossa vida prática, em nosso viver diário, e que o Senhor já nos quebrante, já nos leve a uma condição, Senhor, em que possamos sair daqui transformados. Entramos de um jeito, mas queremos sair diferentes. Então pedimos que o Senhor trabalhe por meio da Tua palavra em nossas vidas, neste momento, no nome de Cristo. Amém. Irmãos, esse salmo representa, ou ele trabalha ali o tema da gratidão à pessoa de Deus, sobretudo pelas manifestações do poder de Deus no meio do seu povo. O autor desse salmo é desconhecido, não é Davi, não é Asaf, não é talvez um outro, os salmos dos filhos de Corá. Nós não conhecemos quem é o autor deste belo salmo, como nós vamos estudar. Mas ele foi escrito para que o povo de Deus refletisse sobre a grandeza do Senhor, a sua soberania sobre todos os habitantes da terra e como a soberania de Deus e a autoexistência de Deus, elas têm um papel fundamental na nossa vida, a nossa vida como cristãos. Podemos notar na própria designação do salmista, no versículo 1, que o salmista ele vai chamar Deus aqui por 2 nomes. Ele vai dizer, você pode olhar aí, ele fala assim: bom é render graças ao Senhor. E talvez na sua Bíblia está o Senhor com letras maiúsculas. Porque essa palavra aqui com letras maiúsculas, como os irmãos já sabem, alguns aí já sabem pelo estudo dos nomes de Deus, é a palavra Jeová. Tá? E essa palavra vai aparecer 7 vezes neste salmo. 7 vezes vai aparecer a palavra Senhor, que é Jeová. Como também, na sequência, o salmista vai dizer: bom é render graças ao Senhor, Jeová, e cantar louvores ao teu nome, e aí tem uma vírgula e tem ó Altíssimo. E aqui a palavra Altíssimo é um nome de Deus, é um outro nome de Deus, do qual nós já estudamos, que é o nome Elohim, tá? Que vai aparecer 2 vezes neste salmo, mas que também tem a mesma importância e significado para nós. E o significado de Jeová é aquele que é. Esse é o significado da palavra Jeová, aquele que é. Aquele que é presente, passado e futuro. Aquele que é, ou aquele que existe. E o significado de Elohim, ou Elohim, é aquele que está elevado. Tá? Então, Elohim significa ou diz respeito ao atributo da soberania de Deus. Deus está elevado acima de tudo e de todos. Então, somente Ele é soberano. Somente Ele é o dominador de todas as coisas. Somente Ele controla todas as coisas. Por isso que Ele é soberano. E Jeová diz respeito ao atributo de Deus, que é da sua autoexistência. Porque o nome Jeová é aquele que é. Ou melhor, quando Moisés pergunta a Deus, olha, quando me perguntarem o teu nome, o que eu direi? Ele falou: eu sou, que é a palavra Jeová, ou Javé, ou Iavé, que quer dizer eu sou, aquele que existe. Deus, ele existe, ele é. Então, esses 2 atributos são restritos à pessoa de Deus. Nenhum de nós é soberano e nenhum de nós é autoexistente. Nenhum de nós é soberano e nenhum de nós é autoexistente. Primeiro porque para ser soberano, nós precisamos ter o poder de controlar todas as coisas. Você controla todas as coisas?
Você controla? Não. Então você não é soberano. Nem mesmo aqueles bilionários da terra que têm o poder sobre dominar economias, poder para dominar governos e até pessoas, eles não têm o poder sobre a rotação da terra. Ele não tem o poder sobre o nascer e o poente, né, do sol. Ele não tem poder sobre as marés, sobre as estações, sobre o clima, o dia e a noite. Nem mesmo eles têm poder até mesmo sobre as suas próprias vidas. Nem mesmo sobre as suas próprias vidas, o dia de nascer e de morrer, eles têm o poder. Nenhum de nós. E segundo, para se declarar autoexistente, precisaríamos viver de forma autônoma. Você vive de forma autônoma? O que seria isso, viver de forma autônoma? Ou seja, você não iria precisar de nada para viver. Você comeu hoje? Então você não é autoexistente, né? Porque você precisou da comida para te fazer chegar aqui até agora, né, no dia 16 de outubro, e ficar vivo. Porque todo dia você comeu. Então você depende da comida. Você depende da água. Você depende de uma boa noite de sono, né? Você depende de várias coisas, de uma boa saúde. Então, somente alguém autoexistente não precisa dessas coisas, porque ele existe, ele não precisa de coisas, ele não é dependente de coisas. Enquanto nós todos somos dependentes de alguma coisa, de muitas coisas, né? Um ser autoexistente, ele existe por si mesmo, sem depender de nada, porque ele é. Então, somente Deus tem essas características. Na verdade, né, somos altamente dependentes de Deus. Altamente. Né? Só podemos existir porque o Senhor nos sustenta pela sua soberania, pelo seu controle, né, que Ele controla as nossas vidas, e pela sua autoexistência. Porque a palavra de Deus diz que Ele faz existir todas as coisas. Ele é o Criador. Ele que criou todas as coisas. Né? Então, só Ele pode nos sustentar. E nos sustenta, né? Até hoje. Por isso que o salmista ele expressa em suas palavras esse louvor a Deus. Porque ai dele se não fosse a soberania e a autoexistência de Deus em sua vida. Ai de nós também, se hoje Deus não fosse soberano em manter tudo no seu devido lugar, para fazer nascer o dia, para renovar o ar e para você respirar. Ai de nós. E Deus só foi gracioso, né? Claro, tem a graça de Deus ali, mas Ele que controla tudo isso. Ele poderia decidir não fazer tudo isso hoje. Ele poderia falar assim, olha, sabe, o pastor Mateus ali, eu vou deixar ele de lado, né? Eu vou ceifar a vida dele. Ele poderia fazer isso, mas Ele não fez. Por quê? Porque em sua soberania Ele decidiu não fazer isso. Porque Ele controla tudo. Ninguém está acima de Deus para que o ordene ou diga o que Ele deve fazer. Por isso, isso é o atributo da soberania de Deus. Também, ai de nós se não fosse o Senhor, a autoexistência dEle que nos permitisse a alimentação que comemos hoje. Se não fosse Deus colocando a força, a energia, o vigor para trabalhar, para termos a alimentação em nossa mesa, ou até mesmo, né, um teto para habitar, ai de nós. Porque Ele que sustenta todas essas coisas. Nós sabemos muito bem disso. E por isso o salmista está olhando para esses atributos de Deus e ele está falando assim, peraí, se eu não consigo fazer tudo isso, né, se eu não consigo ser soberano, não consigo ser autônomo, autoexistente, então o que me resta? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para tudo que esse Deus tem feito e eu tenho que adorar a Ele. É isso que eu devo fazer diante dessa bondade de Deus, dessa grande misericórdia de Deus. Talvez a minha única retribuição, porque eu não tenho como pagar a Deus isso. Como é que eu vou pagar a Deus pela comida que Ele me concedeu, né? Pelo teto pela saúde que Ele me mantém, e por tantas outras coisas e bênçãos que nem precisávamos, mas Deus concede. Que talvez é mais do que o necessário, já se torna um conforto em nossa vida, e Deus ainda assim concede. Como é que eu posso retribuir isso? E o salmista vai falar, eu vou louvar a Deus. Eu vou expressar a minha gratidão a Deus. E ele chama aqui os servos de Deus a fazerem isso. Os servos de Deus aqui são chamados a louvar a Deus com tremenda alegria a respeito da soberania de Deus e da autoexistência do Senhor.
E aqui podemos ver algumas razões pelas quais os servos de Deus, eles devem, com toda alegria, louvar a Deus pela soberania e pela autoexistência dele. E vamos ver aqui, ao longo desse salmo. Primeira razão é que o salmista nos chama a louvar a Deus por sua soberania e sua autoexistência em virtude da bondade de Deus em sua vida. Ele louva pela bondade de Deus em sua vida. Note como é que ele começa o versículo 1. Ele fala a palavra bom, né? Ele fala a palavra bom. Aí você fala assim, poxa pastor, mas ele vai expressar como se tudo que Deus tem feito para ele, essas maravilhas todas, ele só vai falar que é bom? É bom? É porque realmente, né, aqui a tradução, ela traz uma, como é que eu posso dizer, uma limitação no que significa a palavra no hebraico, né? A palavra no hebraico é tov, que não é somente bom, tá? Embora aqui a tradução está bom, mas é agradável, é excelente, é valioso, é apropriado, é a melhor coisa, ou é algo alegre, feliz, justo, digno, correto. Então pega todas essas palavras e você pode trocar aqui pelo que está escrito bom, que vai dar a mesma coisa. Então a gente pode pegar aqui, vamos pegar uma palavra aqui que eu achei muito boa, excelente, né? De excelência. É excelente render graças ao Senhor. É algo digno. É a melhor coisa, é render graças ao Senhor. É isso que significa a palavra bom aqui. Então ele começa a falar exatamente isso. Para o salmista não é algo interessante, não é algo legal, não é algo bacana, né? Ou, é o mandamento de Deus que eu tenho que louvar a Ele, né? Então eu vou louvar Ele. Não é uma obrigação. Mas o salmista, ele enxerga na palavra tov, né, a sua adoração a Deus, que ele deveria fazer aquilo com excelência, com o valor e a alegria devida, felizes e expressando com o que ele poderia expressar de melhor a sua vida, a adoração a Deus. Sabe o que é isso? É exatamente quando você percebe uma bênção, não tem aquela bênção que Deus abençoou, olha que coisa maravilhosa aconteceu ou não, né? Mas você se alegra com aquilo, que você sorri de tal maneira em que o seu coração, se ele pudesse sair saltando e pulando, ele faria isso. Ele só não sai porque ele está preso, né? Mas você saltaria de alegria. É esse tipo de adoração que ele está mencionando aqui. De alguém que olha para Deus, e alguém que olha para os atributos de Deus, não somente para a bênção de Deus, mas olha para a pessoa de Deus, para a sua pessoa, e vê a bênção de Deus e fala assim, por que Deus? Por que o Senhor me deu isso? Eu não merecia. E o seu coração salta de alegria, de satisfação. Por isso, bom, tov, né? Excelente é render graças a quem? A Jeová, aquele que é soberano. E cantar louvores ao teu nome, né? E cantar e saltar de alegria cantando àquele que é Elohim, aquele que é Altíssimo. Os dois atributos de Deus que são temas deste salmo. E ele continua, versículo 2, quando diz assim, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Qual a duração da adoração a Deus aqui? Contínua, né? Ele está usando aqui um paralelo, dia e noite, né? Então, de manhã até a noite, eu exalto e louvo a Deus. Apesar do que esteja acontecendo. Como nós vamos ver, que nem tudo aqui são flores na vida do salmista, né, nesse salmo. Mas ele está louvando e bendizendo a Deus, não importa a situação, continuamente. De manhã ele exalta a misericórdia de Deus, e de noite ele exalta a fidelidade de Deus. E aqui é interessante, é muito interessante isso. O versículo 3 ele fala com instrumentos de 10 cordas, com saltério, e com a solenidade da harpa, né? E como um salmista ele vai citar os instrumentos, né, que ele tocava. Mas a soberania e a autoexistência de Deus, elas vão se ligar aqui a dois atributos, como eu mencionei, que é a misericórdia e a fidelidade de Deus. Mas, irmãos, isso aqui é algo interessante de se pensar, né? Porque um Deus que é soberano e autoexistente, ele não teria nenhuma obrigação de ser misericordioso e fiel.
para conosco. Sabia disso? Deus tem alguma lei que Deus tem que cumprir? Não. Ele é o próprio Deus, Ele é o próprio Senhor, Ele é o próprio soberano. Então Ele não tem nenhuma lei em que Ele tem que ser fiel. Ele é fiel à própria lei dele, mas não tem nada externo do qual Ele exija que Deus, olha, Deus, você tem que ser fiel a essas suas criaturas. Não tem nada. Ele só é fiel a nós pela sua própria lei, mas não tem nada externo que obrigue Deus a fazer isso. Como também, não existe nada, nenhuma obrigação que impõe a Deus a de nos sustentar todos os dias. Tem alguma coisa que diz assim, Deus, você precisa sustentar a criação. Não tem nada externo. Talvez você, com a sua família, você tenha a obrigação de sustentar seus filhos, sua casa, que a lei diz isso, Mas Deus não. Então, o fato de Deus ser soberano não obriga Ele a ser misericordioso conosco, ou ser fiel para conosco. Também o fato de Deus ser autoexistente, não impõe que Ele precisa ser fiel ou misericordioso para conosco. E esses atributos, irmãos, são entendidos, são ligados aí, por um atributo principal aqui de tudo, que é o que o salmista menciona, bom, a bondade de Deus. A bondade de Deus é o que liga tudo isso, porque se não fosse a bondade de Deus, Ele não poderia exercer a sua misericórdia e não poderia exercer a sua fidelidade para conosco. Então a bondade de Deus é que está presente aqui. Por exercer a sua bondade, esse Deus soberano e autoexistente, Ele pode, assim, exercer misericórdia e fidelidade para conosco. Salmo 103, versículos 8 a 11, vai dizer o seguinte, que o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Se você nota, se você para e pensa sobre isso daqui, você vê exatamente a misericórdia de Deus aqui presente. Porque em sua soberania, o que Deus teria que fazer conosco, pecadores? Nos eliminar completamente, Porque desobedecemos a lei do soberano Deus. Como suas criaturas, por causa do nosso pecado, Ele não teria qualquer obrigação de nos sustentar, como nos sustenta todos os dias. Mas Deus faz isso porque Ele é misericordioso. E o salmista ainda fala, Ele não nos retribui segundo o que nós merecíamos. O que nós merecíamos? A ira de Deus. Ele não nos retribui conforme aquilo que nós merecíamos. Até eu falo sempre isso, Toma muito cuidado com as músicas que a gente ouve, Até lembrei agora aqui. Lembra daquela música Restitui, Quero de volta o que é meu? Pois é, vai pedindo isso a Deus aí para ver o que Ele vai te dar, O que você merecia era o inferno. Então cuidado, você não merecia nada de Deus. Eu não mereço nada de Deus. Eu não mereço ser restituído de Deus de nada. De nada. Mas Deus faz tudo por graça e misericórdia. Apesar dele ser soberano, dele não ter que prestar contas para a gente daquilo que faz, e apesar dele ser autoexistente, sem nenhuma obrigação de sustentar a gente. Ele faz por graça e misericórdia. E continua os versículos 4 e 5. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Olha aí, agora você está pensando assim, poxa, agora eu estou viajando na mensagem do pastor, Pois é, o salmista estava viajando aqui nesses atributos de Deus. Porque ele está olhando para Deus e falando assim, é incompreensível, Se fosse eu, se alguém me maltratasse, se alguém fosse contra mim, como é que eu iria abençoar aquela pessoa? Que é um pecador, Que fez algo ruim contra mim, É essa a lógica de Deus, Se a gente fosse pensar como Deus, se coloca no lugar de Deus, ofendemos a Deus, odiamos a Deus, mas mesmo assim Deus todo dia Ele renova o ar, As pessoas dizem, xingam Deus, odeiam a Deus, mas todos os dias até os ímpios, eles têm o sol sobre a sua cabeça
e a respiração e as oportunidades para poder viver. Se coloca, se fosse você, né? Alguém te odiando e você todo dia, tá bom, então você me odeia, mas eu vou te renovar a vida de novo. Você me odeia, mas tudo bem, eu vou continuar te mantendo, não vou fazer nada com você. É por isso que o salmista está aqui. Quão profundo é isso, eu não consigo entender. Na minha lógica, na minha justiça própria, eu já iria fulminar aquela pessoa. Mas Deus não faz isso, mesmo sendo soberano e autoexistente. O salmista, então, ele entoa louvores alegres com instrumentos a Deus, né, continuamente de noite, porque ele vê essas maravilhas acontecendo. Irmãos, quantas vezes vemos o poder de Deus agindo em nossa frente, mas cerramos os nossos lábios para dar um louvor com todo o coração? Quantas vezes isso acontece? Nessa semana, eu vi vários feitos de Deus. E eu tenho que olhar para isso tudo e dizer assim, Senhor, né, quebra esse coração de gelo que eu tenho, né, que está olhando para tudo isso que o Senhor está fazendo e está olhando para mim ainda e vendo, ai, como eu sou coitadinho. Olha o que Deus tem feito, né? Deus não fez nada em específico na minha vida nessa semana, mas Deus fez na vida de outras pessoas. Mas ao olhar para isso eu vejo e me encanto, porque independente se a bênção não foi para mim, mas é uma bênção que são milagres de Deus. E eu posso olhar para os milagres que Deus fez na vida de outras pessoas e ver na palavra de Deus que que eu estou seguindo o caminho correto. Porque a palavra dele se cumpre. E é o que o salmista está falando. Olha, Senhor, eu tenho visto os teus feitos, eu tenho ouvido de quem o Senhor é, eu tenho visto os teus feitos e eu tenho me admirado com essas coisas. O Wisby, ele vai dizer, a adoração deve ser a efusão natural de um coração que ama ao Senhor e que dá o devido valor a quem Ele é, bem como aquilo que Ele faz ao seu povo. E Deus nos chama a isso, irmãos. Por isso que o louvor que agrada a Deus não está na técnica de uma música bem cantada. Não é porque você ensaiou 1000 vezes e vem aqui à frente cantar, que você agora vou dar o melhor louvor a Deus. Não está na harmonia dos instrumentos bem tocados, mas está no coração de todo aquele que olha para o Senhor e vê a sua bondade operando até mesmo na sua miséria, até mesmo em nossa miséria. É saber, Senhor, eu fui tão miserável com o Senhor, quantas vezes te rejeitei, quantas vezes eu tive a oportunidade de fazer tudo para a tua glória, mas eu não fiz, mas mesmo assim o Senhor foi bondoso para comigo. Por isso que o salmista louva pela bondade de Deus, que excedia até mesmo a sua maldade, né? A sua maldade. Mas ele também louva pela justiça de Deus em sua vida. Versículos 6 a 11. Ele fala assim, ele continua dizendo, o inepto não consegue compreender, e o astuto não percebe isto. Né? Que ele está falando dos ímpios, né? Ele usa aqui 2 adjetivos para descrever quem são os ímpios, ineptos e astutos. Ou seja, os ímpios eles vão ver todas as obras de Deus, e eles vão olhar para tudo isso e vão falar assim, isso aí foi acaso, isso aí foi a sorte, né? Isso aí foi algo do destino, a consequência natural das coisas. Eles vão nomear de vários nomes, mas não vão dizer que foi Deus. Porque eles não compreendem, eles não entendem o que é isso. Porque eles são ineptos. E o que é inepto? A palavra inepto aqui é a palavra bar, que significa alguém arrogante, bruto. Alguém que age sem medir as consequências. Age na força dos seus desejos, sem julgar se aquilo é correto. É isso que é alguém ser inepto. E astuto, eles são astutos, a palavra aqui é kécio, no hebraico, e significa alguém tolo ou estúpido, né? Que não busca compreender ou entender aquilo que é correto e se mantém na ignorância. Então ele está olhando para tudo isso, o ímpio, e ele, por não compreender e por ele ser um arrogante, ele vai dizer que é tudo, menos Deus. É o que o salmista ele atesta aqui, podemos ver. E o versículo 7 ele continua falando, ainda que os ímpios brotam como a erva
e florescem todos os que praticam iniquidade, não obstante serão destruídos para sempre. E esses são os destinos dos ímpios. Eles não compreendem o agir de Deus, e por causa disso eles não dão glória a Deus, eles não louvam a Deus, e o fim deles será o quê? A destruição. Ele compara aqui os ímpios como uma erva, né? E a erva aqui, a palavra erva é a palavra grama. Já pegou uma grama e já puxou assim, rapidinho, né? Tem gramas que são mato que é duro, né? Mas tem mato que é só, você vai puxando assim e arranca ele. Esses são os ímpios. São pessoas que não têm raízes profundas. São pessoas que agem loucamente e não medem suas consequências e, por fim, eles vão ser retirados como alguém retira a erva do campo, né? Eles florescem como a erva do campo, embora que são muitos, mas eles vão ser retirados porque eles não têm raiz em si. Mas o salmista olha para tudo isso e diz no versículo 8: Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. E aí novamente ele cita Jeová e Elohim, né? Dizendo os dois atributos de Deus aqui. E ele prossegue dos versículos 9 a 11: Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. E aqui, quando ele está falando dos teus inimigos, Senhor, ele está falando dos inimigos dele, tá? Não é somente de Deus, mas eram os dele também. E aí ele traz não que os inimigos não é somente dele, mas é de Deus também, né? Ou seja, o salmista está falando: olha, Senhor, quem é contra mim não é só contra mim, mas é contra ti também, né? Então, eu estou falando que os teus inimigos, Senhor, eu sei que eles perecerão e eles serão dispersos. E aí, ele cita o versículo 10, que é o versículo que eu quero chegar e trabalhar a respeito da justiça de Deus. Ele diz assim: Porém, tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. E aqui parece algo confuso, né? Mas como é, né? Ele está se comparando como um boi selvagem, né? Não seria interessante ele se comparar com uma ovelhinha de Deus, em que Deus colocaria no braço e protegeria contra os inimigos, né? Mas ele se compara aqui como um boi selvagem. E ainda tem uma outra coisa: quando derrama o óleo fresco sobre esse boi. Eu fiquei pensando, né, sobre isso, né? Mas, na verdade, aqui o salmista ele está citando uma prática que era comum naquela época em que ele vivia, que os donos de bois, eles pegavam óleo e eles lustravam os chifres dos bois, né? Que a palavra boi aqui pode ser traduzida como touro também, né? Um touro. E ele lustrava os chifres dos touros, dos bois deles, para que aqueles chifres não ressecassem, tá? Eles faziam isso, eles usavam óleo para poder não ressecar o chifre. E naquela época nós entendemos que chifre, né? Diferente de hoje, das ideias de hoje, mas chifre naquela época é poder. Então toda vez que você vê chifres dentro da Bíblia, você tá lendo ali sobre poder, algo relacionado a poder. Então, do ponto de vista espiritual, no sentido espiritual, o salmista está dizendo que o servo de Deus sairia vitorioso e revigorado em poder em sua luta contra os inimigos. Deus iria executar a justiça a tal ponto em que ele sairia revigorado, como um boi, né, com seus chifres lustrados, em que não teria problemas, né, com seu chifre, por conta do ressecamento. Deus iria conservar a vida dos seus servos. E na ideia do chifre, tem a ideia de poder, que Deus iria revigorar o poder dentro daquela luta que o salmista teria com seus inimigos. E aí, é por causa desse versículo, né, dessa confiança, dessa analogia que o salmista faz com Deus aqui, que ele pode dizer o versículo 11, que parece ser algo assim estranho até, né? Olha o que diz o versículo 11: Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim me levantam. Se levantam. Pense bem.
se tem um monte de inimigo à sua volta, você diria isso que o salmista disse? Eu me alegro porque eu estou cheio de inimigo à minha volta aqui. Olha que maravilha, olha quanto inimigo, gente. Que coisa maravilhosa. Vários inimigos à minha volta, olha que bênção. Você diria isso? Mas o salmista diz. E aí, vamos rasgar aqui o versículo 11 da Bíblia? Não, porque o salmista disse uma verdade. Ele está ironizando aqui, tá? Mas o que ele está dizendo? A sua confiança em Deus é tamanha, a sua confiança na justiça de Deus é tamanha, que ele fala assim, olha, pode vir 1.000, 2.000 inimigos, eu não estou nem aí. Eu me alegro, por quê? Porque eu sei que Deus vai me conservar, que Deus vai me dar a vitória sobre eles. E que no final das contas, tudo isso, todos eles vão cair. Nenhum vai ficar em pé. E quando fala de inimigos aqui, irmãos, aqui a gente pode mencionar os inimigos da nossa alma, né? Quem são os inimigos da nossa alma? Satanás, a nossa carne e o mundo. Todos os inimigos que nos assediam todos os dias. Todos os dias eles estão ali assediando, para que possamos desviar do caminho de Deus, não fazer aquilo que é a vontade de Deus, nos pregar peças, setas, armadilhas. E o salmista está olhando tudo isso, olha, eu estou tranquilo contra esses inimigos aqui, porque eu sei que Deus vai me conceder a vitória sobre eles. Assim, irmãos, todos nós temos um inimigo aqui, ou vários inimigos em nossa vida. Devemos confiar nessa promessa de Deus, do qual ele coloca aqui a ideia de um boi poderoso que o Senhor conserva. A ideia de que, a promessa, de que seremos vitoriosos com Deus. E por isso nós precisamos louvar a Ele. Louvar porque Ele já nos garantiu esta vitória. Devemos, portanto, ser como ovelhas, com o espírito de bois selvagens, em nossa luta contra os inimigos de nossa fé. O Senhor Jesus Cristo, Ele fez justiça por nós na cruz. É isso que lemos no Novo Testamento. Ele derrotou os nossos inimigos, quando nós não conseguiríamos derrotar os nossos inimigos, né? O nosso pecado, não conseguiríamos vencê-lo. Mas hoje nós lutamos numa batalha que já está vencida. E isso deve ser motivo de louvor a Deus. E a terceira e última razão que nós temos aqui, que o salmista expõe a respeito de louvar a Deus, é no que se diz respeito que o Senhor era força, dava força na vida do salmista. Ele louva pela força de Deus em sua vida. Versículos 13 e 12 nós lemos assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do Senhor. E aqui o salmista ele termina este salmo citando duas árvores que eram simbólicas para o povo de Israel, tá? Muito simbólicas. Primeiro é a palmeira. Só que a palmeira que ele está mencionando aqui, novamente a tradução, ele está colocando como palmeira, mas é a palavra tamar, que vem de tâmaras, né? De tamareira, tá? Que é uma árvore muito abundante ali em Israel. E essa árvore é interessante, que ela dá no meio do deserto, né? nas regiões mais secas, e é uma árvore muito frutífera. A característica dela é exatamente a quantidade de frutos que ela dá. Por ano, uma tamareira consegue dar 15 cachos, que dá um total de mais ou menos 600 quilos de fruto de tâmaras. Imagine isso no deserto, né? Algo maravilhoso. Ela é chamada de a palmeira dos oásis, a tamareira, por conta disso. E ela produz até a velhice. Alguns até falam que quando ela tem 30 anos de idade, 30, 40 anos, é aí que ela começa a produzir mais até. E ela pode chegar até 100 e poucos anos produzindo ainda. Olha para um jambeiro desse, uma mangueira dessa, com 100 anos aí, quase não vai dar mais nada. Mas ela dá muito fruto. Já o cedro do Líbano é uma árvore que tem a característica de ser muito forte, muito resistente. Ela é uma árvore grande. O cedro do Líbano ela é especial para o povo de Israel porque
Salomão construiu o próprio templo do Senhor com cedros vindo do Líbano. E essas árvores, elas podem chegar a 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro. Sabe o que é 14 metros de diâmetro? Você vai fazer a conta aí, né? Faz o raio lá e você encontra. E aí é grande, mas é algo assim, maior do que talvez 4, 5, 6 árvores dessa de diâmetro, de grossura. E cresce 40 metros até. E o salmista, com isso, ele traz essa ideia de que o justo é como a tamareira, a palmeira, né? E como o cedro do Líbano. Ele está dizendo que a força e a energia que Deus, o soberano e existente e autoexistente, concede aos seus servos, os fazem ser como tamareiras, frutificarem bastante e serem como cedros do Líbano, árvores fortes e resistentes. E aqui ele compara essas duas árvores, no versículo 13, como árvores que estão plantadas ao redor do templo de Deus. Claro, não sabemos se realmente existiam tamareiras e cedros do Líbano ao redor do templo de Deus. Mas ele coloca a figura do servo de Deus como aquele que é uma tamareira e um cedro, né, que tem essas duas qualidades de frutificar e de ser forte e resistente, que estão plantados na casa do Senhor. E a casa do Senhor, na época do salmista, representava o quê? A presença de Deus no meio do seu povo. Porque ali estava a arca do Senhor, estava a Shekinah de Deus, a glória de Deus ali. Ninguém poderia entrar no templo de qualquer jeito, porque ali habitava o Senhor de fato. Como hoje habita o Espírito Santo em nossos corações, no coração dos salvos. E naquela época habitava o Senhor, a glória de Deus ali. Então a presença do Senhor estava ali. Uma carta ele vai dizer que uma árvore plantada no átrio do templo simbolizava a condição próspera daqueles que tinham um relacionamento íntimo com o Senhor. Então quem está perto de Deus, como ele fala, próximo, ao redor da casa do Senhor, são pessoas que frutificam e são pessoas que são resistentes. Por isso, nos versículos 14 e 15, ele descreve, na velhice darão ainda frutos, serão como um dagoberto, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então aqueles que estão perto de Deus, eles se beneficiam dessas promessas. Claro, irmãos, que isso é uma bênção de Deus e não uma obrigação de Deus, porque ainda assim existiram servos de Deus, desde Estevão até David Brainerd, que morreram com menos de 30 anos das suas vidas. Mas Deus tinha um propósito em especial para eles, de não viverem muito tempo. Mas a questão é que a maioria dos servos de Deus piedosos são servos de Deus que duram muito, e são servos de Deus que também são muito resistentes e são fortes. E o Senhor nos chama exatamente para isso. E o salmista o louva a Deus por causa disso. Que a soberania e a autoexistência de Deus ainda assim duraria até o envelhecer da vida daqueles que são servos dele. Por isso, irmãos, o Senhor soberano e autoexistente, para terminar, nos dá essa maravilhosa bênção de nos aproximar dele, para crescer, frutificar, florescer, tal como a tamareira e o cedro do Líbano, fazendo-nos apoiar nele, a nossa rocha, e testemunhar dos seus maravilhosos feitos e dos seus atributos, do quão ele é bom para os seus servos. Cristo é a nossa rocha. Aqui ele fala que o Senhor é a rocha dele, mas Cristo, em 1 Pedro 2, 4, 7, você pode ler depois em casa, é a providência de Deus para nossas vidas. Ele é a nossa rocha. Ali fala não de rocha, mas de pedra, mas tem a ver, pedra, rocha, uma pedra angular, do qual todo aquele que se aproxima dele, que crer nele como Senhor e Salvador, cresce e frutifica. Então, os bons atos do Senhor soberano e autoexistente nos dão então grande confiança para enfrentar essa vida. Como cristãos, Deus nos faz ver a vida de uma perspectiva diferente, que nós lemos, como o salmista disse, Tov.
uma perspectiva muito boa. E isso nos permite descansar na vontade soberana de Deus e na sua dependência baseada na sua autoexistência. Então, irmãos, quando as lutas dessa vida nos cercarem, né, ou até momentos alegres surgirem, que possamos continuamente louvar a Deus. Porque ainda assim Ele é soberano sobre nossa vida, Ele é autoexistente e Ele faz tudo conforme o seu plano divino. Nunca feche a cara para Deus. Nunca se entristeça. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus está agindo dessa maneira? Porque Deus, Ele é soberano. Mas se alegre, porque até mesmo nessa situação que talvez você se encontra, ainda assim Deus está te dando a respiração, a vida, o alimento, o sustento. E você não sabe o fim das coisas. Quem sabe Ele não também tem reservado grandes bênçãos na sua vida. Então confia nesse Deus que é soberano e autoexistente, porque Ele faz tudo no seu tempo e na forma devida. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque presenciamos nessa semana muitas maravilhas que nós podemos, ao ler o Salmo 92, entender como o Senhor age, como o Senhor faz pela Tua pessoa. Então nós louvamos a Ti, Deus, por isso. Que não possamos, Deus, ser contaminados com a nossa ingratidão. Que não possamos ser contaminados, Deus, com as tristezas, com as frustrações ou decepções. Que possamos, Deus, crer que até mesmo nas coisas difíceis que estão acontecendo, o Senhor ainda assim é soberano e autoexistente. E o Senhor está cuidando de tudo. E no devido tempo, o Senhor nos fará florescer. O Senhor nos fará resistentes para enfrentar o que vier. Possamos então, Senhor, confiar que o Senhor é aquele que nos dá força, mas que o Senhor é aquele que nos faz justiça, nos dá justiça. E que o Senhor, com a Tua boa mão, faz grandes obras. Que tudo isso que vimos nessa semana, Deus, sirva de exemplo, para que possamos confiar na Tua palavra e saber que ela não falha. No nome de Cristo. Amém.